Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um artigo que está em destaque na área de empreendedorismo sustentável. Estamos aqui com o Eduardo Maggi, que vai nos explicar os principais pontos desse estudo. Mas antes de começarmos, você poderia nos contar um pouco sobre a base de dados e as palavras-chave relacionadas? Claro. O artigo analisado ele foi publicado na base de dados Scopus e é um dos mais citados em suas categorias, com um total de 61 citações. As principais palavras-chave usadas na pesquisa são ESG, que significa ambiental, social e de governança, empreendedorismo sustentável e financiamento por ricos, que no caso significa ofertas iniciais de moedas. Esses termos são essenciais para entender a temática que envolve startups sustentáveis. Muito interessante. E agora falando do artigo em si, qual é o principal tema e o objetivo da pesquisa? O artigo ele busca entender como as características ESG afetam o financiamento e o desempenho das startups sustentáveis. O objetivo é investigar se essas empresas que são voltadas para as práticas mais responsáveis e sustentáveis conseguem atrair mais investimentos e como elas performam financeiramente após o financiamento. E por que esse estudo ele é tão relevante no contexto atual? Esse tema é fundamental porque estamos em uma era em que a sustentabilidade e a responsabilidade social são grandes prioridades. Além disso, investidores querem saber se vale a pena financiar startups que se comprometem com essas práticas ESG. E o artigo ele preenche uma lacuna importante na literatura, pois analisa se o empreendedorismo sustentável é financeiramente viável para as startups e seus investidores. Certo. E como os autores estruturaram essa pesquisa? Qual foi o objeto de estudo? Eles analisaram 1.043 startups sustentáveis que participaram de campanhas de financiamento por ofertas iniciais de moedas, que no caso são os ICOs que eu citei anteriormente, entre os anos de 2016 e 2020. Eles utilizaram a aprendizado de máquina para quantificar as características ESG dessas startups e verificar seu impacto no valor do financiamento e no desempenho financeiro após o financiamento. Interessante. E quais foram os principais resultados? O estudo ele revelou que startups com alta pontuação ESG receberam avaliações mais altas durante o financiamento, com um aumento de 28% no valor. No entanto, essas mesmas startups tiveram um desempenho financeiro inferior no primeiro ano pós-financiamento, com uma queda de 16% dos retornos dos investidores. Isso sugere que, embora o apelo ESG ajude no início, ele não garante um desempenho financeiro sustentável. Certo. E quais foram as contribuições desse estudo para a área de empreendedorismo sustentável? O estudo ele trouxe uma nova abordagem para medir ESG com o aprendizado de máquina, além de abrir um importante debate sobre as tensões entre sustentabilidade e desempenho financeiro. Ele também contribuiu ao fornecer dados concretos sobre como investidores percebem startups sustentáveis. E há limitações nesse estudo em relação às futuras pesquisas? O que você pode sugerir? Sim, as principais limitações estão relacionadas à subjetividade na avaliação ESG e ao uso de dados de startups que participaram de ICOs. Para futuras pesquisas, seria interessante expandir a análise para diferentes setores e regiões, além de examinar o desempenho dessas startups a longo prazo. E quem você acha que mais se beneficiaria com esse estudo? Acho que principalmente pesquisadores, investidores, empreendedores e formuladores de políticas públicas que estão interessados em empreendedorismo sustentável. E nas práticas ESG se beneficiariam diretamente desse estudo. Ele oferece dados e insights sobre como equilibrar sustentabilidade e retorno financeiro, algo essencial no cenário atual. Você mencionou startups que utilizam práticas ESG. Você poderia nos dar exemplos de setores ou tipos de startups que estão aplicando essas práticas e se destacando no mercado? Claro, podemos ver exemplo de startups sustentáveis em setores como energia limpa, agricultura regenerativa e tecnologias verdes. Empresas que trabalham com energias renováveis, como solar e eólica, e que adotam soluções de economia circular, estão atraindo cada vez mais investidores. Esses negócios conseguem alinhar inovação tecnológica com a preservação do meio ambiente, o que aumenta o interesse dos consumidores e investidores. Legal. E qual a importância das práticas ESG para os investidores? E por que eles estão tão interessados nessas startups?
Para muitos investidores, o ESG não é apenas uma questão ética, mas também um indicador de resiliência. Empresas que adotam boas práticas ambientais, sociais e de governança tendem a ser mais preparadas para enfrentar crises, como mudanças regulatórias ou flutuações no mercado. Além disso, há uma pressão crescente no mercado financeiro para que as empresas adotem práticas ESG, o que pode melhorar a imagem pública das empresas e reduzir riscos a longo prazo. E como as startups que seguem práticas ESG se diferenciam das startups convencionais em termos de estrutura e objetivos? Startups sustentáveis, além de buscar o lucro, têm um compromisso com impactos positivos em meio ambiente, sociedade e governança. Enquanto startups convencionais estão focadas principalmente no crescimento rápido e na maximização de lucros. Startups sustentáveis, elas tentam equilibrar esses objetivos com responsabilidade ambiental e bem-estar social. Isso significa que, muitas vezes, elas enfrentam mais desafios financeiros, como o artigo aponta, mas têm um diferencial importante no longo prazo. E quais são os maiores desafios que essas startups enfrentam no mercado? Um dos maiores desafios é conciliar sustentabilidade com lucratividade. As práticas ESG muitas vezes envolvem custos adicionais, como o uso de materiais mais caros ou processos de produção mais limpos. Além disso, as startups sustentáveis elas precisam convencer os investidores de que seu impacto positivo compensará o retorno financeiro a longo prazo, o que nem sempre é fácil. Outro desafio é a escassez de incentivos financeiros e subsídios que poderiam ajudar essas startups a competir com empresas convencionais. E quais são as principais tendências que podemos esperar para o futuro do empreendedorismo sustentável? Há várias tendências promissoras. Primeiro, a digitalização e a inteligência artificial estão ajudando as startups a otimizar seus processos de sustentabilidade, como usar IA para reduzir desperdícios ou prevenir impactos ambientais. Outra tendência é o aumento da pressão regulatória em todo o mundo, que forçará cada vez mais empresas a adotarem práticas ESG. Além disso, consumidores estão mais conscientes do impacto das empresas no meio ambiente e preferem apoiar marcas que estejam alinhadas com esses valores. E o artigo ele fala sobre a importância de incentivos governamentais. Que tipo de políticas públicas você acha que poderiam ajudar a fortalecer o empreendedorismo sustentável? Governos eles podem adotar várias políticas para apoiar startups sustentáveis, como subsídios e incentivos fiscais para as práticas ESG, além de leis que promovam a transparência nas práticas de sustentabilidade das empresas. Um exemplo seria o financiamento público para startups que trabalham com tecnologias limpas, ou a criação de programas que conectem empreendedores sustentáveis com investidores interessados em ESG. E como essas práticas podem ser aplicadas aqui no Brasil? A gente tem um ambiente favorável para essas startups? O Brasil ele tem um grande potencial para startups sustentáveis, especialmente em setores como a energia renovável e a agropecuária sustentável. No entanto, ainda há muitos desafios, como a necessidade de mais incentivo governamental e apoio financeiro. Mas, por outro lado, a gente tem uma enorme riqueza natural que pode ser utilizada de forma responsável por essas startups, além de um mercado crescente de consumidores que se preocupam com o impacto ambiental e social das empresas. Entendi. Bom, muito obrigado pela entrevista, Eduardo. Espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar. Obrigado, abraço.